número 4, que tem por título Deus é triuno. E como os irmãos já sabem, nesse trimestre nós estamos estudando sobre apologética. E quem sabe me dizer o que é apologética? É um termo bonito para quê? Para falar o quê? A gente já falou sobre isso. Defesa da fé? É um nome bonito para defesa da fé. Então, nesse trimestre, nós vamos aprender ou vamos ver algumas heresias. E aí nós também já sabemos o que são heresias. O que são heresias? É pouco. Falso ensino. É um falso ensino. Então, uma heresia, ela é um falso ensino, é uma falsa doutrina, que pode ter origem de uma doutrina verdadeira, real, mas distorcida, ou pode ter origem de uma doutrina falsa, ou seja, que nunca existiu, que foi inventada. E hoje, na lição de número 4, nós vamos falar sobre a heresia da unicidade. Alguém já ouviu falar desse nome, desse termo? Unicidade? Sim ou não? Sim. Sim? Quando nós falamos de unicidade, nós estamos falando de uma doutrina que nega a trindade, que é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. Então é por isso que o título da lição fala sobre Deus é triuno. Não que a gente vai ver, ou a gente vai estudar a trindade propriamente dita, né? Ou vamos nos aprofundar na trindade, mas sim nós vamos ver como que a unicidade se opõe à trindade. Como que a doutrina, a heresia da unicidade se opõe à doutrina da trindade. Tá bom? O nosso texto base se encontra em Mateus, capítulo 3, do verso 15 ao verso 17, e depois em Mateus, capítulo 28, do versos 19 e 20. Mateus, capítulo 3, do 15 ao 17, e depois Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Amém? Amém. Bom, Mateus capítulo 3, do verso 15 ao verso 17, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Uma passagem muito conhecida, que é a passagem do batismo de Jesus. E agora vamos lá para Mateus capítulo 28. No final do livro de Mateus, o último capítulo de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Bom, no Novo Testamento, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos algo diferente do que nós vemos no Antigo Testamento, quando diz respeito à pessoalidade, vamos dizer assim, de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos em todo o Antigo Testamento Deus sendo apresentado como uma única pessoa. A gente vai ver passagens no Antigo Testamento que comprovam a trindade, tá? Mas os judeus, o povo de Deus, eles enxergavam Deus, eles entendiam Deus como uma única pessoa. No Novo Testamento, isso muda. No Novo Testamento, quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos para o período apostólico, para a igreja primitiva, nós vemos os apóstolos, nós vemos a igreja primitiva enxergando Deus não como apenas uma pessoa, mas sim como três pessoas distintas em uma pessoa, que é o que nós chamamos de trindade. Antes da gente prosseguir, é importante a gente, não sei se os irmãos já sabem, mas se sabem, é importante a gente reforçar que o termo trindade não está na Bíblia.
Ou seja, se nós lermos os 66 capítulos, os 66 livros da Bíblia, não importa em qual idioma seja, nós não vamos encontrar a palavra Trindade. Ou nós não vamos encontrar nenhum versículo que diz que Deus é um Deus triuno, 3 em 1. Ué, Diego, mas então de onde que vem Trindade? Por que isso é importante? A Trindade, ela vem da teologia. E isso é interessante. Enquanto os discípulos, os apóstolos, a igreja primitiva, tinha a percepção de que Deus se manifestava ao mesmo tempo em 3 pessoas diferentes, ou se apresentava ao mesmo tempo como 3 pessoas diferentes, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, e eles não precisavam de ninguém explicar isso, ou não precisavam de ninguém ter formulado essa doutrina para que eles pudessem crer dessa forma. Ao longo dos anos, fez-se necessário formular essa doutrina. E quando eu digo formular, não é inventar, mas sim analisar as Escrituras e pegar toda a base doutrinária nas Escrituras para aí sim criar esse termo, vamos dizer assim, Trindade, e formular essa doutrina, e explicar essa doutrina. Por quê? Por conta dos unicistas. Então veja que algo que era, vamos dizer assim, natural para a igreja, a Trindade era uma coisa natural para a igreja primitiva. Os apóstolos, eles entendiam Deus naturalmente como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que com o crescimento da igreja, com o advento, com o surgimento da doutrina unicista, da heresia unicista, foi-se necessário formular essa doutrina da Trindade. Então, o termo Trindade, ele não está na Bíblia. Mas isso não significa dizer que a Trindade também não esteja na Bíblia. Percebe a diferença? Uma coisa é eu falar que o termo não está na Bíblia. Outra coisa é eu dizer que a Trindade, ela mesma, não está na Bíblia. Por exemplo, eu não sei te dar 100% de certeza, mas provavelmente, se você for na minha casa, eu acho que não. Mas provavelmente, se você for na minha casa, você não vai encontrar na minha casa alguma coisa escrita: o Diego mora aqui. Eu acho, tenho quase certeza que não tem nada. Só teu nome na porta. Não, nem meu nome tem Ventura Silva na porta. Então assim, você não vai encontrar na minha casa nada escrito Diego. Mas isso não significa que eu não more lá. Talvez, foto você vai encontrar, com certeza. Mas, talvez, ainda que eu tire os porta-retratos da minha casa, com as minhas fotos, ainda que não tenha nenhuma comprovação física que eu more naquela casa, mas se você me conhecer o suficiente, você for na minha casa, você vai ver que eu moro lá. Porque você vai ver, por exemplo, as roupas que eu uso. Você vai ver, por exemplo, as coisas que eu gosto de fazer no meu tempo livre. Você vai ver, por exemplo, talvez se você abrir a despensa, as coisas que eu gosto de comer. Então, ainda que na minha casa não tenha uma placa dizendo o Diego mora aqui, ainda que na minha casa não tenha um porta-retrato, e um porta-retrato, a verdade, ele não significa muita coisa, porque na minha casa tem retrato dos meus pais, mas meus pais não moram ali. Mas como que você sabe que meus pais não moram ali? Porque não tem roupa deles. Porque não tem comida que eles comem, não tem nada que eles gostam de fazer. E como que você sabe que não tem roupa deles? Porque a roupa é diferente? Não, eu tenho mais ou menos o mesmo corpo do meu pai, mesma altura, mesmo peso. Então a gente compartilha roupas. Mas porque você sabe, porque você conhece o meu pai, você sabe que as roupas que estão lá não são dele. Então olha que interessante. Na igreja primitiva, os apóstolos, a igreja primitiva, ela entendia a Trindade. Não porque alguém os ensinou a Trindade, mas sim porque eles tinham conhecimento suficiente de Deus, de Jesus e do Espírito Santo para saber que são 3 pessoas diferentes, embora sejam a mesma pessoa. Ao longo do tempo, por conta dos unicistas, então mais uma vez, veja que
O unicismo, a ideia, a heresia de que é uma pessoa só, Deus, Jesus e o Espírito Santo é uma pessoa só, e aí o unicismo ele se desdobra em outras vertentes, em outras ramificações, mas é tudo unicista. Essa heresia não é nova, não começou agora. Assim como a heresia que a gente viu na semana passada sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo, assim como a gente viu na semana passada, não é uma coisa nova. É uma coisa que já existe há 2000 anos, desde o início da igreja. Então isso só reforça a ideia que nós falamos na semana passada de que as heresias, elas sempre existiram. Só que elas vão se transvestindo de formas diferentes. Elas se apresentam de forma diferente. Elas sempre têm uma nova roupagem para tentar enganar aquelas pessoas que ainda não foram enganadas. Tudo bem até aí? Tá, Diego, você acaba de me dizer que não existe a palavra trindade na Bíblia. E você já falou algumas vezes que nós precisamos extrair todas as doutrinas da Bíblia. Então, como que a gente formula uma doutrina, como que a gente tem uma doutrina chamada trindade, se essa doutrina não está na Bíblia? Porque, por exemplo, a doutrina da salvação, a Bíblia fala de salvação, você encontra a palavra salvação na Bíblia. Quando a gente vê a doutrina, por exemplo, da autoridade da Bíblia, na Bíblia nós encontramos a palavra, né? O termo, vamos dizer assim. Mas como então que a gente formula uma doutrina chamada trindade? Como então que a gente segue essa doutrina? Como então que a gente trata essa doutrina como uma das doutrinas bases do cristianismo? Ou seja, sem trindade não há cristianismo. Se não existe a palavra trindade na Bíblia, pelo próprio texto bíblico. Pode entrar, meu irmão, rapaz. Pelo próprio texto bíblico. Um dos princípios de exegese e hermenêutica, que são duas técnicas, vamos dizer assim, de estudo da palavra de Deus, de interpretação da palavra de Deus, da Bíblia, é justamente de que a Bíblia se explica por ela mesma. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós conseguimos ver a Trindade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ainda que não exista a palavra Trindade, a grafia da palavra Trindade esteja presente, nós conseguimos ver a Trindade. Vamos, por exemplo, para Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E aí lá no versículo 4, nós vamos encontrar a seguinte afirmação. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então lá em Deuteronômio, nós encontramos a afirmação de que Deus é o único Deus. Não existe outro Deus. Tudo bem até aí? Agora vamos para Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, do verso 29 ao verso 32. Marcos capítulo 12, do 29 ao 32. Marcos 12, do 29 ao 32. Diz assim: E Jesus, respondendo-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6. Então, Deuteronômio capítulo 6 nos diz que ouve, Israel, Deus é o único Senhor. Só há um Deus. Uma pessoa só. Aí, anos depois, no Novo Testamento, Jesus ele faz menção ao mesmo versículo de Deuteronômio capítulo 6. E aí no versículo 29 de Marcos capítulo 12, Jesus diz: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então veja que Jesus, ele não negou o Deuteronômio, pelo contrário, ele reafirmou o Deuteronômio, que só existe um Deus. Tudo bem? Seguindo adiante até o versículo 32. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba, porque Jesus estava conversando com o escriba. Se a gente voltar para o versículo 28, a gente vai ver que um dos escribas tinha, né, chegado para Jesus e tentando no sentido de tentar a Jesus, falou assim: Jesus, qual é o primeiro mandamento? Do tipo, vamos ver se esse Jesus aí, vamos ver se ele é Jesus mesmo. Qual é o primeiro mandamento? Aí Jesus cita Deuteronômio capítulo 6. Aí o versículo 32 diz: e o escriba lhe disse: muito bem, mestre. Olha que interessante, né? Olha que audácia, olha que prepotência. Um escriba falando para Jesus: muito bem, mestre. Né, o aluno querendo ensinar o professor. Muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Então nós vemos que para a gente construir a trindade, ou seja, para a gente chegar no consenso de que de fato a trindade ela existe, embora não exista a palavra trindade na Bíblia, nós começamos, o ponto de partida tanto o Antigo quanto o Novo Testamento afirmam que só existe um Deus. Alguma dúvida até aí? Diga. Eu acho que é só um Deus. E na palavra também sempre fala só um Deus. Porque é o Jesus, Filho de Deus. E o Espírito Santo. O Espírito Santo, não uma pessoa, entendeu? É isso para a gente está fora, ele está pensando não em três deuses. Um Deus só. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, mas embora seja um Deus, a trindade diz que são três pessoas. São três pessoas em um. Certo? Mas a gente vai chegar lá. O ponto de partida tanto o Antigo quanto o Novo Testamento afirmam que só existe um Deus. Certo? Só existe uma pessoa, um único Deus. Tudo bem até aí? E agora a gente vai construir a trindade. Pois bem, então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento afirmam, nós comprovamos isso na Bíblia, de que só existe um Deus. No entanto, quando nós olhamos para a Bíblia nos ensina que, ou a mesma Bíblia que nos ensina que só existe um Deus, ela nos ensina também de que existe um Pai que é Deus, certo? Mas ela também nos ensina que existe um Jesus que também é Deus. Vocês lembram na semana passada, quando nós estudamos sobre a encarnação de Jesus Cristo? Uma das vertentes que nós, uma das heresias que nós estudamos é justamente a heresia que afirmava que Jesus não era homem, Jesus era apenas Deus. Mas ele não veio como homem. E nós vimos que não, biblicamente, na Bíblia, nós comprovamos que Jesus ele veio ao mundo como Deus e como homem ao mesmo tempo. Embora a gente não consiga compreender como isso é possível, mas foi o que aconteceu. Mas a Bíblia, então, ela nos mostra que só existe um Deus. Mas ao mesmo tempo que só existe um Deus, ela nos apresenta um Pai que é Deus, mas ela também nos apresenta um Jesus que é Deus. Porque lá nos Evangelhos nós vemos Jesus que é Deus. Mas ela também nos apresenta um Espírito que também é Deus. Porque olha só, o Espírito de Deus é Deus, né? Ou o Espírito de Deus pode ser outra coisa? Não tem como, certo? Daniel é meu filho. Ele é da minha família. Ele faz parte da minha família. Ele tem um pouco de mim. Um exemplo bem esdrúxulo, bem mal comparado, mas apenas para a gente ter uma referência. Então a Bíblia, ao mesmo tempo que ela nos apresenta um único Deus, que ela afirma que só existe um único Deus, ela também nos apresenta um Pai que é Deus, um Filho que é Deus e um Espírito que é Deus. E aí é onde a gente fala assim, mas como assim? A gente não acabou de ler que só existe um Deus? E agora Diego está me falando que existem três deuses? Não. Eu estou falando que existem três deuses. Eu estou falando que existe um Pai que é Deus, um Jesus que é o mesmo Deus e um Espírito Santo que é o mesmo Deus. Mas são três pessoas diferentes. Vamos ver isso na Bíblia? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 11.
Filipenses capítulo 2, versículo 11. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 11, nós vemos o nome Deus aplicando ao Pai. Porque diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vou repetir. De toda sorte que e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E aí você pode falar assim: ué, Diego, mas você acabou de falar que Jesus é Deus? Aqui está dizendo que Jesus não é Deus, aqui está dizendo que Jesus é o Senhor. Segura a emoção, a gente vai chegar lá. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a gente vê Deus e Pai junto. Então a gente comprova, baseado em Filipenses capítulo 2, versículo 11, que Deus, o Pai, é Deus. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí? Comprovamos que só existe um único Deus e comprovamos que o Pai é Deus, ou Deus é o Pai, certo? Só que se a gente for para Colossenses capítulo 2, versículo 9, Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz assim: antes, vamos ler o versículo 6 só para a gente ter o contexto, tá? Colossenses capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, vírgula. E aí ele começa a falar algumas coisas. Aí no versículo 9, diz assim: porque nele quem? Quem? Cristo Jesus. Certo? Então aqui Paulo está falando de Jesus Cristo. Paulo não está falando de Deus, o Pai, que a gente leu em Filipenses capítulo 2. Paulo está falando de Jesus Cristo. Porque nele, Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Trocando em miúdos, Paulo está falando aqui. Paulo está falando assim: olha, em Jesus Cristo habita toda a plenitude. O que é plenitude? Plenitude é completo. Plenitude é cheio. Plenitude é plenitude. Quando você fala que algo está pleno, a gente está dizendo que algo está absoluto, que algo está 100%, que algo está cheio. Certo? Então Paulo está falando que em Jesus Cristo habita a plenitude, ou seja, completamente a divindade. Se em Jesus Cristo habita a divindade por completo, significa que Jesus é Deus, ou não? Sim ou não? Certo? Então nós vemos que Deuteronômio, Mateus, Marcos, confirma Deuteronômio dizendo que só existe um Deus, um único Deus. Aí Filipenses, Paulo vai dizer que Deus Pai. Então ele vai dizer que o Pai é Deus. Só que em Colossenses ele diz que Jesus também é Deus. Então existem dois deuses? Não pode ser. Porque Marcos e Deuteronômio diz que só existe um Deus. Então aqui a gente vê que é um Deus, mas que esse único Deus é o Pai e também é o Filho. E para ficar melhor ainda, em Atos capítulo 5, abre sua Bíblia em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Porque, vou ler de novo. Disse então Pedro: Ananias,
Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a quem? Então o Espírito Santo também é Deus. Vamos ver de novo? Capítulo 5, versículo 3. Paulo chega para Ananias e fala assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Não é isso que ele fala? E retivesse parte do preço da propriedade. Aí no versículo 4, Pedro diz: por que formaste esse desígnio no teu coração? Ou seja, por que deixou isso aí crescer no seu coração? Não mentiste para os homens, ou seja, não mentiu para mim, não mentiu para os outros apóstolos, você mentiu para Deus. Mas no versículo 3 ele disse que Ananias tinha mentido ao Espírito Santo. Ou seja, Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, está nos dizendo que o Espírito Santo também é Deus. Então veja que Marcos e Deuteronômio, ambos afirmam que só há um Deus. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Só há um. Jesus confirmou isso. Só que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Paulo, o apóstolo Paulo, falando que o Pai é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo também é Deus. Ou seja, nós vemos a Trindade. A mesma pessoa, Deus, mas se apresentando de formas diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você pode falar assim: tá, Diego, eu entendi. Mas uma coisa que eu não entendo é, ou eu entendi que são três pessoas, mas da onde vem a ideia de que são três pessoas diferentes? Porque até agora, o que nós temos de material é que Paulo fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, são Deus. Mas ele não diz que são três pessoas diferentes. Então, da onde vem a ideia de que são três pessoas diferentes e não a mesma pessoa com três nomes diferentes? Você pode me chamar de Diego, na escola eu era conhecido como Ventura, e na Alemanha eu sou conhecido como Silva, sou o Herr Silva, porque é meu último nome. São três nomes para a mesma pessoa. Então, quem garante que Paulo não está chamando a mesma pessoa de três formas diferentes? Bom, vamos para a Bíblia. Vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Todos acharam? Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui, claramente, vamos ver, irmão. Lasset uns Menschen machen in unseren. Plural, né? Não sou nenhum especialista em alemão, não, mas até onde eu sei, unseren é plural. Em inglês também vai usar our. Nossa, plural. Diga. Se eu sabia que Deus era mulher. Aí uma delas abriu esta passagem aqui a explicar que como está escrito assim, isso quer dizer que Deus era mulher. E eu disse que aquilo era um insulto muito grande, que tinham que parar aquilo mais tempo para ouvir. Mas de onde que tiraram que Deus é mulher vindo nessa passagem?
Depois foram para o livro do Apocalipse, fala de uma passagem, e só confirmaram duas passagens na Bíblia, afirmando que Deus era mulher. Eu fiquei tão... assim, definitivamente, Eu sou uma dessas feministas. eu não encontro, assim, afirmação certamente a gente não vai encontrar, mas eu diria que até onde eu sei, eu nunca vi nenhum versículo que dê 1% de chance de pensar que Deus é mulher. Primeiro, assim, tecnicamente, a gente pode dizer que Deus ele não é nem homem nem mulher, Deus é Deus. Tá? Então, assim, é claro que Deus ele sempre se apresenta de forma masculina, porque a gente vê Deus se apresentando como o Senhor e não como Senhora. Tá? Então, né, a gente, a Jane acabou de falar, Deus é Herr e não Frau. Né? Então, assim como os anjos, eles sempre se apresentam de forma com gênero masculino, mas anjo não tem sexo, não existe anjo e anja, tá? Então não existe Deus, homem e mulher, porque Deus é Deus. Então, assim, embora ele se apresente de forma masculina, mas de fato eu nunca li nenhum versículo que, de novo, não que afirme isso, mas que dê 1% de margem para achar que isso é possível. Assim, Este versículo e o outro versículo... E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme... Bom, talvez porque eles dizem conforme a nossa semelhança, então Deus seria a mulher e está fazendo o homem semelhante à mulher, talvez. Tem fundamento nenhum. Assim, Tem que forçar. tem que forçar um pouco. Até porque a maior parte da Bíblia chama Deus de pai. De pai e não de mãe, Senhor, então assim... Bem criativas, elas. Ore por elas. Assim, é a única coisa que a gente pode falar. Ore por elas, porque assim, realmente essa foi surpreendente. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Plural. Então isso nos indica que nessa reunião, vamos dizer assim, de Gênesis capítulo 1, versículo 26, tinha pelo menos duas pessoas. Senão Deus não faria façamos. Deus faria farei. Então, farei o homem conforme a minha semelhança. Mas se Deus falou, né? E disse Deus, se Deus falou conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, significa que tinham ali pelo menos duas pessoas. Tá? Vamos agora para Gênesis capítulo 3, versículo 22. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Gênesis 3, 22 diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Em alemão, de novo, ist geworden wie unser ein. Plural de novo. Certo? Então, mais uma vez, nós encontramos aqui na Bíblia uma espécie, algo como, para nós, comparativamente, uma reunião. E nessa reunião, Deus diz, olha, o homem é como um de nós. Pelo menos duas pessoas nessa reunião. Então, nós vemos que, e existem outras passagens, onde nós vemos que nessas reuniões, vamos dizer assim, nesses momentos, tinha ali mais de uma pessoa. Diego, como que você sabe disso? Como que você pode afirmar isso? Bom, a gente tem um plural. Além do plural, imagina que se Deus falasse com ele mesmo no plural, Deus então ele tinha um transtorno de personalidade. Hã? Deus era meio esquizofrênico, né? Ou era, não é. Então isso significa que Deus é esquizofrênico. Algo que fere completamente a natureza divina. Não existe um Deus esquizofrênico. Então se Deus não é esquizofrênico,
É porque, de fato, naquele momento, existiam pelo menos duas pessoas. Que são Deus, mas que são pessoas diferentes. Então a gente vê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não são a mesma pessoa se apresentando de forma diferente ou se chamando de nome diferente. Eles são três pessoas diferentes, mas que ao mesmo tempo são uma pessoa, Deus. Diego, fala. Estava pensando aqui, Deus é onipotente. Uhum. Se ele é onipotente e a gente não entende, a gente não tem capacidade para entender as coisas, algumas coisas que Deus faz, então a Trindade é fé pra gente, né? Porque, tipo assim, eu tô tentando entender, mas não... Então, vamos lá. Pegando esse gancho, você pode falar assim, Diego, mas não dá. Como assim? Três pessoas e uma pessoa. Mais uma vez, a mesma coisa que eu falo. Nós aprendemos por comparação. Você não conhece uma pessoa que são três pessoas. Ou três pessoas que são uma pessoa. Por isso é difícil de entendimento. E aí, como você falou, é só por fé. Então, é só por fé? Não, não é só por fé. É fé. É fé. Mas, eu posso te falar que chega um momento que não é só fé, ou não é mais fé, mas é experiência. Porque se você tiver fé, ou com a fé, você começa a desenvolver um relacionamento. E quando você tem um relacionamento, você começa a se relacionar com Deus de uma forma, com Jesus de outra, com o Espírito Santo de uma terceira. E aí fica claro de que são três pessoas diferentes. Entendem? Ela pode começar pela fé, mas só a fé não vai sustentar. Entende? É a mesma coisa as pessoas que se convertem. A pessoa vem no culto, aí ela ouve a pregação, aí ela ouve um hino, e ela fala, ela chora, ela fala, não, eu vou entregar minha vida a Jesus Cristo. Fé. Certo? Ela teve fé de que existe um Deus, de que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, e aí por um ato de fé, ela entregou a sua vida a Jesus Cristo. Mas se ela não viver a vida cristã, só a fé dela não vai sustentar ela como cristã. Vai chegar um momento que ela vai se desviar. Vai chegar um momento que ela vai falar assim, essa fé não vale de nada. Por isso que é importante, como cristãos, nós desenvolvermos um relacionamento com Deus. Porque chega um momento que só a fé não subsiste. Chega um momento que as circunstâncias da vida, que as aflições da vida, que as tribulações da vida, que as provações da vida, chega um momento que isso sufoca a fé. E aí a fé não vale de nada. A fé não consegue manter uma vida cristã. Ela pode ser o ponto de partida. Mas depois desse ponto de partida, é preciso um relacionamento. Porque no momento que a tua fé falar assim, poxa, Diego, mas tem certeza que Deus existe? A sua experiência com Deus vai dizer para a sua fé, não, Ele existe. Porque você lembra aquela vez? Você lembra aquele dia? Você lembra aquela situação? Então Ele existe. Aí a fé dobra no sentido não que ela dobra de tamanho, mas aí a fé aumenta. Aí a fé aumentou. Vai chegar um momento que a fé de novo vai falar assim, poxa, Diego, eu sei que ele existia 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há X tempo atrás. Será que ele existe mesmo? Aí você vai falar assim, não, continua existindo. Porque depois daquela situação, teve aquela outra situação. Aí a fé, aumenta mais um pouco. A Trindade é a mesma coisa. Crer na Trindade é um ponto de partida. Mas só crer na Trindade não ajuda muita coisa. É preciso viver a Trindade. Senão vai chegar um momento que vai falar assim, essa coisa de 3 em 1, isso é coisa de shampoo de cabelo. Isso é coisa de produto de higiene, que é 3 em 1. Não existe 3 em 1. Veja que os discípulos, eles não tinham definição de Trindade. Os discípulos não tinham teologia. Os discípulos, eles tinham experiência. Os discípulos, eles tinham experiência com Deus Pai, com Jesus o Filho e com o Espírito Santo. E porque eles tinham experiência, eles criam na Trindade. Os discípulos não tinham teologia formada.
Os discípulos não tinham Bíblia como nós temos hoje. Os discípulos não tinham livros, não tinham enciclopédias, não tinham comentários. Os discípulos não tinham 2 anos de pregação do Evangelho. Os discípulos não tinham seminário. Eles tinham vivência, prática. Joelho no chão, oração, jejum, experiências com Deus. E as experiências que eles tinham com Deus formaram quem eles eram. Por que hoje a igreja não é como a igreja primitiva? Porque a igreja hoje, quando eu falo igreja, eu falo a igreja, com I maiúsculo, ela não quer ter a experiência com Deus. Ela quer ter a teoria de Deus. Mas a experiência não precisa. E você vê isso em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as pessoas. Você vê hoje pessoas na rede social, por exemplo, nas redes sociais, que dão dica de como ganhar dinheiro. Mas elas não usaram as dicas que elas usam. Elas até têm dinheiro, mas não porque elas usaram as dicas que elas usam, mas sim porque alguém paga para saber as dicas que ela dá. Entende? Por exemplo, fique rico vendendo copo de plástico. Aí você fala assim, poxa, fique rico vendendo copo de plástico. Aí você olha pra mim e vê que eu sou um cara rico. Aí você fala assim, tá aí, vou vender copo de plástico. Só que eu não fiquei rico vendendo copo de plástico, eu fiquei rico dizendo pra você vender copo de plástico. E aí, porque você pagou ou comprou o curso de como ficar rico vendendo copo de plástico, eu fiquei rico. Vendendo pra você a ideia de que vendendo copo de plástico você fica rico. Aí você começa a vender copo de plástico e morre de fome. Mas eu tô rico. Então veja que a igreja hoje, ela está muito mais preocupada em dizer quem é Deus do que viver com Deus e conhecer Deus de fato. A igreja hoje está muito mais preocupada em dizer as coisas do que em viver as coisas. Os discípulos não se preocupavam em dizer as coisas, eles se preocupavam em viver as coisas. E porque eles viviam as coisas, eles podiam dizer as coisas, mas porque eles viviam. E não porque eles teorizavam, e não porque eles idealizavam, e não porque eles construíam alguma coisa sobre Deus, mas sim porque eles viviam. Então os discípulos, eles não precisavam de uma teologia dizendo que existe a Trindade, porque eles viviam a Trindade. Eles tinham um relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Ah, Diego, você está falando de João, você está falando de Pedro. Não, estou falando de Paulo. Paulo não viveu com Jesus. Pedro, João, você pode falar assim, Deus, eles viveram com Jesus, depois do Espírito Santo, mas Paulo não viveu com Jesus. Você tem vários outros pais da igreja primitiva, que não viveram com Jesus. E mesmo assim tiveram um relacionamento com Jesus. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos avançar. Bom, então nós vemos que no Antigo Testamento nós encontramos evidências de que nessas reuniões tinha pelo menos 2 pessoas. Que está sempre no plural. Então, ou Deus é esquizofrênico, ou de fato são 2 pessoas diferentes. E não a mesma pessoa que age de 2 formas diferentes. Ou a mesma pessoa com dupla personalidade. Como Deus não é esquizofrênico, seria até uma blasfêmia, mas quer pensarmos nisso? Então, de fato, existiam 2 pessoas, pelo menos 2 pessoas diferentes ali. Só que enquanto no Antigo Testamento nós temos uma evidência, ou seja, nós temos um fato que aponta por uma verdade. O que é uma evidência? Uma evidência é um fato, é algo que aponta para uma verdade. Você tem um crime, e aí você vai fazer a investigação desse crime. Você precisa de alguma evidência para acusar a pessoa de um crime. Então, por exemplo, se houve um assassinato e na casa de um suspeito você encontra a arma do crime, bom, isso é uma evidência de que talvez aquela pessoa tenha cometido aquele crime. Vamos, indiciar essa pessoa. No Antigo Testamento, nós temos uma evidência de que existem pelo menos 2 pessoas, o que a Trindade de fato é verdade. E no Novo Testamento? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19 diz assim, palavras de Jesus:
Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se no Antigo Testamento nós temos uma evidência, no Novo Testamento nós temos uma revelação. Aquela evidência se comprovou em verdade. Porque no Antigo Testamento nós temos uma evidência de que existem pelo menos duas pessoas. Façamos semelhantes como nós. No Novo Testamento, Jesus diz, olha, ide pregar o Evangelho a toda criatura, ide ensinar a todas as nações, e batize as pessoas em nome do Pai, e aí ele usa e ou. E. Certo? And ou or. And. Certo? Und oder oder. Und. Então é para batizar em nome do Pai e no nome do Filho. Para por aí? E no nome do Espírito Santo. Bom, então, a revelação da evidência é de que não existem duas, mas sim três pessoas. Porque se fossem duas pessoas, Jesus falaria assim, ide ensinar a todas as nações e batizai-as no nome do Pai e no meu nome. No nome do Pai e no nome de Jesus. No nome de Jesus e no nome do Espírito Santo. Mas Jesus falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus definiu três pessoas. Não? É porque eu tenho um problema com três pessoas. Porque o Deus, ninguém viu Deus. Todo mundo viu Jesus. Sim. Isso está certo. Sim. E quem viu o Espírito Santo? O Espírito Santo... Também ninguém. Ninguém. Por causa disso, eu sempre tenho um pouco problemas com essa palavra que quando você fala três pessoas. Entendeu? Então, você está certo. Ninguém nunca viu Deus, ninguém nunca viu o Espírito Santo. Só se viu Jesus. Isso. Beleza. Mas eu falei agora há pouco que a fé, ela não é suficiente. Você precisa de um relacionamento. Embora ninguém tenha visto Deus, nós tivemos pessoas, ou nós temos pessoas, que se relacionam com Deus. Embora ninguém tenha visto o Espírito Santo, nós temos pessoas que se relacionam com o Espírito Santo. E aí tá, quando nós nos relacionamos, nós conseguimos identificar as pessoas. Se eu me relacionar com você e me relacionar com a Janaína e me relacionar com a... Esqueci o nome da tua filha. Jéssica. E me relacionar com o Wesley, eu vou ter a certeza de que... Qual é o teu sobrenome? Qual é o teu sobrenome? Zulikowski. Zuri. Eu vou ter a certeza de que não, a família Zuri não é uma pessoa só. Se eu me relacionar com vocês quatro, eu vou ter a certeza de que o Andrés é diferente da Janaína. A Jéssica é diferente do Wesley, que é diferente do Andrés. A Jéssica é diferente da Janaína. Embora seja a mesma família, os dois foram criados, eu imagino, da mesma forma, foram criados pelas mesmas pessoas. Têm mais ou menos os mesmos hábitos. Mas são pessoas diferentes. Mas como que eu descubro isso? Porque olhando de fora, é a mesma família, então é tudo igual. Então, sei lá, no verão, vai todo mundo pro meio do mato. Não, mas se eu me relacionar com você, eu vou ver que no verão, talvez o Wesley vai pro meio do mato, mas a Jéssica vai pra praia. E o Andrés, ele quer ficar na cidade. Mas como que eu sei disso? Porque eu estou me relacionando com vocês, intimamente. Eu estou gastando, investindo tempo em conhecer vocês pessoalmente, intimamente. E esse relacionamento vai me dar a certeza de que, embora seja a mesma família, a família Zuri, são pessoas diferentes. Entende? Então, embora as pessoas não tenham visto a Deus, nem visto ao Espírito Santo, à medida com que elas se relacionam com Deus e o Espírito Santo, elas chegam ao entendimento de que são pessoas diferentes. Ajudou? Sim? Quer falar uma coisa?
Eu faço, assim, dentro da questão, a pergunta que o André levantou, eu costumo dizer o seguinte: você já viu o vento? Nunca viu o vento. Mas você sabe que ele existe. Não, só que isso não é meu problema, pastor. Não, isso aí, só pra gente entender, entendeu? Você sabe que ele existe. Claro. Por que você sabe que ele existe? Para mim, isso, eu pego ele na minha, por exemplo, no Porque meu você rosto. sente ele, não é isso? Sente isso. Então, o Espírito Santo nós nunca vimos, mas nós sabemos que existe porque nós sentimos ele. Sim, tá certo. Entendeu? Eu também tenho isso, só que eu quero falar a pessoa para todo mundo lá fora também. Quando você fala uma pessoa, eles, como Thomas precisa vir, Sei. entendeu? Você viu uma pessoa, outra pessoa, entendeu? Sei. Isso que eu queria falar. O Jesus, o povo viu. Só que Deus não viu, Espírito Santo não viu. Sim. Claro que tudo tá. Sim. Né? Então, aí a questão é, o próprio Jesus, que todo mundo viu, fala dos três. Entende? Sim. Acho que a dúvida do Andreas é em relação ao nome pessoas, não porque porque em Deutsch, quando fala pessoa, refere tipo uma pessoa em carne e osso. Uma pessoa E só. esse é porque a gente usa a terminologia de pessoa, mas não referindo a corpo, mas sim identidades diferentes. É isso a dúvida dele, na verdade. Ele acredita que existe três, só que E o ele não tá Espírito também é entendendo a outra coisa, porque o terminologia que a gente Espírito usa. pode entrar na pessoa, entendeu? Isso, entendeu? Eu Né? entendi, Esse é entendi, alemão. É por isso que só a fé não basta. Porque se for só a fé, fica difícil, porque ninguém viu o Espírito Santo. Por isso que precisa Só que experimentar. isso eu falo. É literal, quando você fala pessoa, é referente a É uma pessoa. pessoa E física. isso é a dúvida dele. Porque na nossa abordagem, a pessoa que a gente refere à identidade, não pessoa física. Porque nós precisa isso também, né? Como Jesus fala para Thomas, você só tem a fé quando você vê. Só que isso está errado, entendeu? Você precisa da tua fé sem ver. Quando a gente refere Né? a pessoa, não é de forma literal. E aí, para você ter fé, Tá certo, Bárbara? Isso. E aí, para você ter fé sem ver, só relacionando. Só estando junto. Entende? Vamos lá para. E a gente vê essa trindade não só em Mateus capítulo 28, versículo 19, mas a gente vê também, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 13. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, no texto da bênção apostólica, o apóstolo Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. São três pessoas diferentes. A gente vê também em Efésios capítulo 4, do verso 4 ao verso 6. Efésios capítulo 4, do verso 4 ao verso 6. Abre sua Bíblia lá. Acharam? Diz assim: há um só corpo. Que corpo é esse? De que Paulo está falando? Há um só corpo. Na Trindade, quem veio em forma corpórea? Jesus, que o Anderson acabou de falar. Só teve um corpo, Jesus. E um só Espírito. Esse Espírito não está falando do Espírito de Jesus. O Espírito que estava no corpo está falando do Espírito Santo, está com E maiúsculo. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então a gente vê que Paulo fala que, olha, só tem um corpo, só tem um Espírito, mas não é que é um Espírito do corpo, não. Um corpo, uma pessoa. Um Espírito é uma outra pessoa. Um só Deus, uma terceira pessoa. Nós vemos também em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, na obra da salvação, nós vemos a Trindade. Embora nós sejamos salvos, ou
o meio pelo qual nós somos salvos seja o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu quero dizer com isso que Deus, ele não salva ninguém, o Espírito Santo não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo, porque se Jesus não tivesse morrido, não tinha salvação. Então o meio pelo qual nós somos salvos é Jesus Cristo, tá? Mas quando nós falamos de salvação no sentido mais abrangente, ou na salvação como um todo, nós temos a Trindade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 diz: nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, o plano da salvação, a salvação como um todo, ela começa com a presciência de Deus Pai. Ela começa com Deus falando, olha só, eles pecaram e sozinho eles não vão voltar para mim. Então eu preciso intervir na situação. A salvação começa aí. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Em santificação do Espírito. Pode entrar. Em santificação do Espírito. Por que em santificação do Espírito? Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. A Bíblia não diz isso? Que sem santificação ninguém verá a Deus? Não basta eu aceitar a Jesus como meu único suficiente Salvador. Pode entrar, pode passar, fica à vontade. Não basta eu aceitar a Jesus como meu único suficiente Salvador. A partir do momento que eu aceito a Jesus como meu Salvador, agora eu preciso andar em santidade. E como que eu consigo andar em santidade? Deus vai me ajudar? Não. Jesus vai me ajudar? Não, ele já me ajudou, ele já morreu por mim. Deus já me ajudou, ele enviou o seu Filho. Quem vai me ajudar então? O Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que é o nosso Consolador? Jesus, quando ele morre, ressuscita, depois de 40 dias, quando ele ascende aos céus, ele fala assim, olha, eu vou, mas enviarei um outro Consolador. O Espírito Santo que estará convosco todos os dias. Então, quem nos ajuda a nos santificarmos para vermos a Deus é o Espírito Santo. E aí, Pedro continua falando que é a santificação do Espírito Santo para a obediência à expressão do sangue de Jesus, o meio pelo qual nós somos salvos. Então, mais uma vez, repetindo, embora o meio pelo qual nós somos salvos seja o sacrifício de Jesus Cristo, Deus não salva ninguém. O Espírito Santo não salva ninguém. Quem salva é Jesus, porque foi Ele quem morreu. Mas quando nós falamos da salvação como um todo, ela inclui as três pessoas. Cada um teve um papel, cada um teve uma responsabilidade diferente. Pela presciência de Deus, Ele enviou o seu único Filho. Pela obediência de Jesus, Ele morreu na cruz. Pelo Espírito Santo, pela santificação do Espírito Santo, nós conseguimos nos manter firmes, fiéis, para chegar aos céus. Então vejam que a Trindade, ela está presente na salvação. Como que alguém pode negar a Trindade, então? Se eu creio que não existe três pessoas, que só existe uma pessoa, tá, então quem me salvou? Então quem me santifica? Então, por que eu fui salvo? Quem planejou isso tudo? Nós vemos que a Bíblia, embora ela não tenha a palavra Trindade, a todo momento ela apresenta três pessoas que são pessoas diferentes. E aí é que esse estudo não é um estudo sobre a Trindade, mas se a gente for nos aprofundar na Trindade, nós vamos ver que as três pessoas, Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, as três pessoas possuem sentimentos, as três pessoas possuem atributos, características, qualidades, agem de forma diferente. A ação nós acabamos de ver em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Se a gente se aprofundar mais uma vez, a gente vai ver que as três pessoas possuem características diferentes, qualidades diferentes, atributos diferentes. Ou seja, comprovam que são três pessoas diferentes, que agem de forma diferente, embora complementares. Ou seja, embora sejam três pessoas diferentes, elas não agem cada um de uma forma aleatória. Elas sempre agem convergindo para o mesmo objetivo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Muitas dúvidas. Muitas perguntas. Tá bom. Se tiver, pode falar, pessoal. É um assunto complicado. Diga.
Tá, vamos lá. Como explicar isso para alguém que não é Isso é cristão? interessante. Não tem como, né? Não. Não, Você não explica. você não explica. A Trindade não se explica. A Trindade se vive. É igual Deus. Como você explica Deus? Não explica. Se você não consegue explicar uma pessoa, como você vai explicar três? Mas e se alguém pergunta, tipo, Francine, você é cristão, você acredita em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Mas como assim? É o mesmo caso da laranja. Tá lá, Como você explica o gosto de uma laranja? Francine, já comeu laranja? já. Como é o gosto de uma laranja? Às vezes é doce, às vezes é azedo. Mas como pode uma coisa ser doce e azeda ao mesmo tempo? Não, às vezes é doce, às vezes Ah, mas como pode a mesma fruta às vezes ser doce e às vezes ser azeda? é porque, de repente, na safra da laranja, ela pegou mais sol. Ah, mas... Tá, mas... E aí? Como que é o gosto? O gosto é gostoso. Só que Tá, isso mas que você gostoso tipo pensar. o quê? Isso que você pensar. E como é que eu sei que se vai estar doce ou... Ah, não sabe? Aí vai chegar um momento que você vai falar assim, Diego, quer saber? Vamos ali no Lidl, eu vou comprar uma laranja pra você e tu prova a laranja e aí você vê como é que é? Não, É a mesma coisa. é tipo assim, é o que eu falo pra alguém que me faz essas perguntas. Né? Esse que é bem que ele falou. É, Né? Você precisa do caminho É. para entender. É, Você o que? O precisa máximo- comer a laranja para O saber. máximo que você pode chegar é falar assim, olha só, eu conheço, eu vivo, eu sei. É. Eu posso te apresentar, mas te convencer eu não consigo. então, Então vem comigo, experimenta também, que aí você vai poder saber. foi isso que eu fiz. Falei assim, olha, então, eu falei pra pessoa, não tem como eu explicar assim o porquê, da onde, não tem filosofia, não tem. Tem a Bíblia. Você precisa viver. Tem a Bíblia, né? Mas Você precisa primeiro da fé na Bíblia. pois é. Com base na fé na Bíblia, isso vai nutrir em você uma fé de que isso existe. Mas aí foi o que a gente falou agora há pouco. A fé, ela é apenas o ponto de partida. Tá? Então, você tem fé na Bíblia? Que a Bíblia é a palavra de Deus? Ah, tem. Tá. A Bíblia diz que existe. Tudo bem? Ah, tudo bem. Então agora vamos seguir, vamos experimentar e a experiência vai fortificar a fé. Então, eu já dei uma explicação dessa. E como a pessoa não vai entender o que é 3 em 1, né? Eu falei com ela assim, Deus, ele se apresenta como Pai, como Salvador e como Consolador. Então, como Pai, ele cuida. Como Salvador, ele se apresenta como Filho ou Irmão. E como Consolador, ele é Espírito. Entende? Então, assim, para dar um norte para a pessoa e responder de imediato aquela dúvida dela. Agora, se ela quer saber mais detalhes, aí é só chupando a laranja. Entendeu? Não tem como. No final das contas eu falei, olha, você tem então que pedir a Deus. Se você quer entender, pede a Deus discernimento. Ele é a Bíblia. Se você pegar uma laranja e fizer um experimento químico, você vai ver se ela está mais ácida, menos ácida e tal. Você consegue ter uma ideia. Mas saber o gosto de fato, o sabor, ter o prazer. Quem gosta de laranja, certamente já deve ter sentido esse prazer. Ter o prazer de pegar uma laranja, aquela docinha, nem muito doce, nem pouco doce, mas doce na medida certa, com suco na medida certa, e o prazer de morder aquela e falar assim, caramba, isso é uma laranja. Só quem experimenta consegue ter esse prazer. Você não consegue descrever. Você tem que experimentar, você tem que chupar laranja. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos seguir? Bom, estamos todos no mesmo ponto de que existe um só Deus, mas que esse Deus são 3 pessoas diferentes? Estamos no mesmo ponto. Pois bem,
Os apóstolos tinham essa mesma percepção. Eles não tinham a Bíblia, eles não tinham a teologia que nós temos hoje, mas por conta do relacionamento, porque eles chupavam a laranja, eles sabiam que gosto tinha a laranja. Tá? Só que aí no século III começa a surgir algumas heresias contra a laranja, pobre coitado. Começaram a surgir algumas heresias contra a Trindade, que são os unicistas. O que os unicistas creem? Ou unitarismo, o que eles creem, o que eles pregam, o que eles ensinam? Bom, o unicismo, ele ensina, ou o principal ensinamento dele é de que ele não nega a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele não nega que Jesus não é Deus, ou que o Espírito Santo não é Deus, ou que Deus não é Deus. Ele não nega isso. Mas o unicismo, ele nega que os três são três pessoas diferentes. O unicismo, ele não nega a divindade das pessoas. O que ele nega é a pluralidade das pessoas. Ou seja, de fato existe o Espírito Santo, de fato existe Jesus, de fato existe Deus, mas eles são a mesma pessoa. E não três pessoas com sentimentos, características, qualidades e ações diferentes, mas são a mesma pessoa. Então, o Diego é o Diego Ventura, que também é o Diego Silva, que também é o Ventura, que também é o Silva. É tudo Diego. De fato é tudo Diego, é só uma combinação. Então o unicismo, ele nega a Trindade. Porque ele diz, de novo, não é que ele diz que não existe o Espírito Santo, ou que não existe Jesus. O que o unicismo nega é que os três são pessoas diferentes. Então, para o unicista, Jesus, Deus e Espírito Santo é a mesma coisa. Uns chamam de Deus, amém não. Uns chamam de Deus, uns chamam de Espírito Santo e outros chamam de Jesus. Tem gente que prefere Jesus, acha mais humano. Tem gente que prefere Deus, acha mais autoritário. Tem gente que prefere Espírito Santo. Mas são a mesma pessoa. Então, cuidado com os unicistas. Mas, Diego, qual é o problema de eu ser unicista? Qual é o problema de eu chamar... Que parece complexo, né? Então, agora quando eu for orar, agora quando eu for falar, agora quando eu for pensar, eu tenho que pensar se é Deus, se é Espírito Santo, se é Jesus, eu tenho que separar. Isso é cansativo. Qual é o problema do unicismo? O problema do unicismo é que ele nega a Bíblia. Porque a Bíblia, nós acabamos de ver que a Bíblia nos apresenta, a Bíblia nos ensina que são três pessoas diferentes. Então, qual é o problema do unicismo? É que ele nega a Bíblia. É que quando eu olho para a salvação, como nós vimos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, e nós entendemos pela Bíblia de que o plano da salvação tem a presença e a ação das três pessoas de forma individual e diferente, o unicista acha que é tudo igual. Esse é o problema, negar a Bíblia. E negar a Bíblia é um problema, porque negar a Bíblia é negar a palavra de Deus. Não é isso que nós cremos? Que a Bíblia é a palavra de Deus? Não é isso? É ou não é? Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, a partir do momento que eu digo assim, a Bíblia está errada, eu estou dizendo que Deus está errado. Como que alguém pode dizer que Deus está errado? Negar a Bíblia é negar a Deus. Porque se a Bíblia está errada, então Deus está errado. Se Deus está errado, o que a gente está fazendo aqui? Então, cuidado com o unicismo. Quando nós falamos do unicismo, a gente pode... Você pode falar assim, tá, Diego, eu entendo que é errado, eu entendo que é preocupante e tal, mas já entendi, mas veja bem, eu tô na igreja aí há 40 anos, 50 anos, 60, sei lá quanto tempo estou na igreja, e ninguém nunca chegou para mim e falou que, eu sou unicista. Eu nunca tinha ouvido o termo unicista antes. Eu nunca ouvi uma pregação de alguém falando, olha,
porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Eu nunca vi isso de forma explícita. Pois é. As heresias, os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas, na maioria das vezes, elas não se apresentam como falsa doutrina. Na maioria das vezes, a heresia, ela não chega e fala assim: olá, tudo bom? Eu sou uma heresia. Você quer me ouvir? A heresia não se apresenta assim. Minha mãe sempre me disse que o diabo ele nunca se apresenta vermelho, chifrudo e rabudo. Ele sempre se apresenta como uma coisa boa. O mal nunca se apresenta como mal. Porque o dia que o mal se apresentar como mal, ele vai ser rejeitado. Ele é mal. Você está vendo que ele é mal? Então, a importância de nós termos bem firmes, bem fixo no nosso entendimento de que a Trindade existe, de que a Trindade é real, de que Deus só existe um único Deus, mas Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus. São três pessoas diferentes, que agem de forma diferente no meio da igreja, que têm ações diferentes, embora sejam a mesma pessoa. A importância de nós termos esse conceito bem firme na nossa cabeça é para que a gente fique vigilante para não cairmos em armadilhas que dizem que só existe uma pessoa. E como que essas armadilhas se apresentam? Bom, novas teologias. Eu já falei aqui mais uma vez e repito: cuidado com teologia. Ah, Diego, mas nós temos um seminário de teologia, então não vou fazer o seminário? Não. Cuidado com a teologia. Porque a teologia é o que o homem fala sobre Deus. A Bíblia é o que Deus fala dele mesmo. Então, cuidado com as novas teologias. Porque existem igrejas que pregam uma teologia unicista, onde não é Jesus. Não, é só Jesus, Jesus, Jesus pra cá, Jesus pra lá, Jesus, 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 porque Jesus é amor, Jesus. Tá, mas e Deus na história? Deus existe. Jesus é Deus, mas nós temos também Deus Pai. E o Espírito Santo, aquele que santifica, de acordo com 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Então quer dizer que eu só vou ensinar a pregar o Jesus que me ama, o Jesus que me aceita, o Jesus que morreu por mim. Mas e o Deus que vai me julgar nos últimos dias? E o Deus que perdoa o meu pecado? Pelo sacrifício de Jesus, nós temos os pecados perdoados, mas quem perdoa é Deus Pai. E o Espírito Santo que me santifica? Não adianta nada Jesus morreu por mim, Jesus me amar. Se o Espírito Santo me santificar, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E ela também diz que quem santifica é o Espírito Santo. Então cuidado com essas teologias. Cuidado com essas pregações. Pregações inclusivas, onde não, Jesus ama todo mundo. Sim, Jesus ama todo mundo. Morreu por todos. Mas só aqueles que santificam, que são santificados pelo Espírito Santo vão ver Jesus, vão ver o Jesus. Vão ter uma vida eterna com Deus. Nós vemos o unicismo também bem presente e abundante. E uma das, talvez, das principais formas, a primeira eu diria que são pregações, teologias, né, as igrejas, e a segunda, música. E a música, ela traz um perigo muito grande, por quê? Porque a música ela é envolvente, a música mexe com os sentimentos. Nós temos muitas músicas cantadas na igreja que são unicistas. Que se você for olhar a letra da música, se você for ver a história da música, se você for ver o compositor da música, se você for ver o executor da música, ele é unicista. A letra é unicista. E nós cantamos. E nós choramos. E nós observamos o mover que nós falamos, que é do Espírito Santo. Resultado de uma música que nega a personalidade do Espírito Santo. Como que pode isso? Olha que incoerência. É como, pegando o exemplo da laranja, é como se a gente servisse uma torta de laranja e todo mundo fala assim: caramba, essa torta de laranja está maravilhosa, está muito boa, essa torta de laranja tem gosto de laranja. Aí, me dá a receita. Aí, mas na receita não tem laranja?
Não tem. Ah, mas como que é uma torta de laranja? Tem gosto de laranja, mas na receita não tem laranja. Não faz sentido. Mas a igreja está inundada disso. Músicas unicistas. Músicas que negam a Trindade. Que negam a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, como três pessoas diferentes. Mas a igreja canta, mas a igreja se emociona, mas a igreja, porque é maravilhoso, porque se deixou levar. Ah, meu irmão, mas aí fica muito difícil, porque agora eu tinha, antes, até então, até hoje, eu tinha que prestar atenção na pregação. Agora eu tenho que prestar atenção na pregação e na música que eu canto? Sim. A palavra de Deus nos diz que o nosso serviço a Deus, o nosso culto, Paulo diz que o nosso culto tem que ser um culto racional. E não um culto emocional. Não um culto emotivo. Então tome cuidado com o que você ouve. Não ouve também pregações, mas músicas, hinos. Tome cuidado com o que você canta. Você sabe o que você canta? Parafraseando, né, a pergunta de Filipe ao eunuco, porque lá em Atos, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou o Filipe até o eunuco etíope, e aí ele chega para o eunuco e fala assim, entende tu o que lês? E aí o eunuco fala assim, como vou entender se não há ninguém que me explique? E aí a Bíblia diz que Filipe então, né, explicou para ele, e aí o resultado disso, mandou parar o carro e se batizou. Entende você o que canta? Quando você canta uma música, quando você canta um louvor, você procura saber a origem desse louvor? Você procura saber, ou você analisa a letra desse louvor? O que esse louvor diz? O que a letra diz? Ou você só canta porque a melodia te emociona? Ou você só canta porque mexe com você? Porque veja bem, emocionar, mexer, qualquer música mexe. Se você colocar aqui, se a gente colocar na caixa de som um axé baiano, o crente não aposta, mas eu diria que pelo menos uma pessoa vai começar a bater o pé. A música mexe, porque a música tem esse poder. É científico, é comprovado. A música mexe. A música emociona. Às vezes você está em um ambiente completamente diferente, você ouve uma música, você fala assim, caramba, que música bonita, que música legal. Às vezes só o ritmo, sem letra, sem cantar, só a melodia já. A música tem esse poder. Cuidado, isso é uma armadilha. Não a música é uma armadilha, mas a má utilização da música é uma armadilha dentro das igrejas. E uma das armadilhas é apresentar ou introduzir na igreja o unicismo. A heresia de que não existem três pessoas diferentes. É tudo a mesma pessoa. Cuidado com isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Diego, como que eu faço então agora? Eu sei da Trindade, a gente viu a Trindade, não vimos a palavra Trindade na Bíblia, mas nós vimos aqui diversas passagens, nós vimos aqui diversos versículos que comprovam, pelo menos eu perguntei antes, todos concordaram comigo, que está comprovado de que, bom, ainda que eu não entenda 100%, ainda que eu tenha dúvidas, ainda que eu ache tudo muito estranho, mas a Bíblia diz que são três pessoas diferentes. Daqui para frente agora é uma tarefa minha, dever de casa, de me relacionar com as três pessoas para que eu possa identificar as três pessoas. Então, a Trindade existe, ela é real. Mas o unicismo também existe. A ideia de que não existe Trindade, isso está presente nas igrejas, através de pregações, através de liderança, através de teologias novas, através da música, principalmente, ou uma das principais. Um dos principais meios de propagação são as músicas. O que eu faço agora? Então, a partir de hoje, a gente não canta mais na igreja? A partir de hoje, eu vou cancelar minha assinatura do Spotify. Não vou ouvir mais música? Não! Você vai prestar atenção no que você ouve. Você vai analisar a letra do que você ouve. Poxa, Diego, mas aí fica difícil. Mas quem disse que servir a Deus é fácil? A Bíblia diz que é fácil? A Bíblia diz que é possível, ela não diz que é fácil. Mas aonde que Paulo diz que prestar um culto a Deus é fácil? Paulo não diz isso. Um culto racional.
Então pense no que você vai. Pense, mas aí quando eu orar, eu tenho que pensar em quem que eu vou orar e fica muito complicado, né? Mas por que complicado? Pode ser complicado a primeira, a segunda, a terceira. Se você orar constantemente, essa prática vai te levar à perfeição. Não é isso que a gente diz? Não é isso que o ditado diz? A prática leva à perfeição? Então, quanto mais você orar, talvez no início fique difícil, no início fique pesado você pensar, bom, estou orando para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo e tal, mas quanto mais você orar, mais natural vai ser. Quanto mais você analisar a letra das músicas que você canta, mais fácil vai ser para você identificar. É uma prática. É vida cristã. Isso é vida cristã. Vida cristã não é jogar pro alto e ver o que cai. Vida cristã é ser consciente do que você faz. Meus irmãos, o nosso culto tem que ser racional. Paulo diz isso. Nós temos que saber o que fazemos, por que fazemos e como fazemos. Não basta só fazer. A todo tempo, nós vemos na Bíblia um Deus que preza pela ordem. E isso fica muito claro lá na criação. Se Deus não se preocupasse no como, se Deus não se preocupasse com a ordem, se Deus não se preocupasse com nada disso, Deus teria falado assim, quer saber? Haja mundo. E nesse haja mundo, tudo seria criado ao mesmo tempo. Foi assim que Deus fez? Então primeiro Deus fez a separação entre o céu e a terra. Depois Deus fez o céu, a terra, o mar. Depois estava tudo pronto. Aí ele populou a terra, o céu e o mar. Depois que estava tudo pronto, aí ele criou o homem e colocou para cuidar de tudo que ele tinha criado. Ordem, racionalidade. Senão Deus tinha criado primeiro os animais e depois a terra, o céu e o mar. Mas aí ele ia fazer o quê? Ele ia pegar os animais e deixar todos os animais suspensos? Até aonde colocar eles tivessem sido criados? Não. Então veja que Deus, ele preza pela ordem. Deus, ele preza pela racionalidade. Então quando você prestar o seu culto, quando você dobrar o seu joelho para orar, quando você for preparar uma mensagem, quando você for prestar o seu culto, quando você for viver a sua vida cristã, viva de forma racional, sabendo o que, como e por que você está fazendo aquilo. Senão, grandes chances de nós cairmos nessas heresias, nesses falsos ensinamentos. E qual é o problema desses falsos ensinamentos? É porque eles negam a Bíblia. E se eles negam a Bíblia, eles negam o autor da Bíblia, que é Deus, o nosso Pai. Amém?